E alguns, se não me engano, é a irmã de Paulo, ou algum conhecido dele, que fala para o sumo sacerdote ali, para que esse povo estava armando para Paulo. E Paulo, homem de Deus, depois que explica isso, que aquele homem começa a julgar Paulo, ele pede o apelo para que seja julgado em Roma, por César. Então agora esses homens vão planejar essa viagem de Paulo, e vai botar Paulo em um navio para dizer aqui que ele está indo para a Itália, a palavra de Deus. Então quando Paulo entra neste navio, eles começam a viajar para levar Paulo para ser julgado. E Paulo está indo neste navio, e vai dizer a palavra de Deus que no meio do caminho levanta-se uma tempestade, e começa a avarias do navio, e começa a luta daqueles homens no meio da tempestade, e aqueles homens ali começam a temer. Vai dizer a palavra de Deus que aqueles homens estão no mar, estão com muitas avarias, e continua o vento forte balançando aquele navio. O que eu quero dizer para os irmãos nessa noite: não importa o vento forte que vem sobre a tua vida, o vento pode estar balançando o teu navio, pode estar balançando a tua vida, mas o que está no navio é mais forte do que o vento. Foi ele que fez o vento, foi ele que fez o mar. Eita glória! Então não te preocupe com o que está vindo sobre a tua vida. Clame aquele que pode controlar o mar, que pode controlar todas as coisas, o vento, as tempestades na tua vida. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia. Talvez você está passando por dificuldades, por aflições, como esses homens estavam naquele navio. Mas naquele navio tinha um homem de Deus naquele navio. E Paulo vai dizer para aquele homem para que ele chega numa cidade chamada Bons Portos, e ali eles andam no barco. E Paulo vai dizer para aquele homem para que ele não navegasse, porque o mar estava agitado, porque a tempestade poderia continuar varias no navio. Mas aqueles homens estavam confiando no capitão do navio, não estavam confiando na palavra de Paulo. Eles não conheciam Paulo, não sabiam que Paulo era um homem de Deus, o homem que sabia do profundo escondido daqueles homens, diante da presença de Deus. Então agora esses homens continuam a sua caminhada naquele navio, e continua o naufrágio, e continua o vento forte, e vai dizer que ali vai ter um vento forte, eu esqueci o nome do vento agora, que vai balançar aquele navio, e aqueles homens começam a tornar a ficar aflitos. Às vezes o vento forte passa na tua vida, começa a fazer bagunça, e começa novamente, você ora a Deus, e Deus dá a calma no vento, dá aquele silêncio, aquela paz na tua casa. Aí você esquece que foi Deus que acalmou. Aí você esquece de buscar o Deus que te deu aquele silêncio na tua casa, aquela paz. Aí o vento torna a voltar, e vem aquele vento forte novamente, e aqueles homens ali, vai dizer Paulo, a palavra de Paulo aqui, nos Atos dos Apóstolos, aqueles homens estão em jejum. Creio eu que foi Paulo que mandou, não falar a palavra aqui, mas creio que foi Paulo que deu eles, para que eles ficassem em jejum. E agora aqueles homens, meus irmãos, começam a jogar as coisas do navio para fora. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, quando nós estamos em aflições, passando tempestades, que estão conosco, que nós temos que desfazer, que está grudado, pregnado em nós, que está fazendo nós naufragar na caminhada de Deus. Tem coisa que está tão impregnada em nós, nós não conseguimos libertar dessas coisas, e nós não percebemos, só percebemos quando a luta chega, como chegou na vida desses homens.
Esses homens só perceberam que eles precisavam descartar essas coisas no navio, porque eles sabiam que se eles não jogassem fora, eles iam naufragar. E assim é na minha e na tua vida. Tem coisas, irmãos, que nós temos que descartar das nossas vidas. É desse jeito. Que está nos afundando na caminhada de Deus. E nós não percebemos. Só quando estamos quase no fundo do poço que nós percebemos que aquelas coisas estão nos atingindo. É assim na minha vida e na sua vida que nós vamos despertar, entender o que está nos afligindo, que está nos abalando na caminhada de Deus. Essa igreja hoje era para estar cheia para ouvir a palavra de Deus, mas as coisas que estão no navio deles estão pesando e não deixa eles descartar aquilo que estão prendendo eles para vir para a casa de Deus. É o frio, é o conforto da casa, é algo que nós não sabemos que está prendendo essa pessoa, mas que nós vamos ser libertos dessas coisas que nos prendem diante da caminhada de Deus. Meu Deus. E agora vai dizer que esses homens Paulo manda esses homens agora alimentar. E é onde que esses homens alimentam, e agora eles começam a jogar o trigo no mar. Todo o seu alimento, todos os seus apetrechos que tinha naquele navio, ele jogou tudo fora. E a palavra vai dizer que Paulo é visitado pelo anjo de Deus. E o anjo de Deus vai falar para Paulo que nada aconteceria com ele, e nem com que eles estavam. Então eu quero dizer com você, irmão, nesta noite, se você está no barco que Jesus Cristo está, nada vai acontecer na tua vida. Oh, glória! Ele está no barco, ele que está no controle. E Paulo vai dizer que aqueles homens dizem que esperam na hora que vê o navio naufragando. Está ali os ventos batendo, o mar se agitando. E aqueles homens se desesperam e querem se jogar no mar. E Paulo fala para aqueles homens: se vocês pularem o navio, nada eu poderei fazer sobre a vida de vocês. Mas se vocês continuarem aqui, nenhum de vocês perecerão. É o que eu quero dizer para vocês, irmãos. Não desiste da caminhada de Deus. Não desiste do propósito que Deus pôs na tua vida. Porque como Paulo diz para aqueles homens, para que eles não viessem sair do navio, que nada eles poderiam fazer na vida daqueles homens, se eles saíssem do navio. Assim é Deus falando para vocês nesta noite. É verdade, papai. Quando vocês estiverem na presença dele, ele está aguardando você todo momento. É, papai. Mas quando você sai da presença, nada ele pode fazer na tua vida, porque você descartou ele, você desprezou ele. Então você chega desprezando Deus, mesmo que ele está louco para te salvar, ele tem que deixar você caminhar sozinho, como foi dito nesta noite, para que você vá lá fora e aprenda o que é o mundo, e volte como o filho pródigo, que experimentou que era ruim lá no mundo e voltou para Jesus. Porque a palavra que está dizendo está falando de nós, quando nós saímos da igreja e vamos para o mundo procurar o que não presta. E no mundo só tem o que não presta, não tem nada que presta no mundo. E quando nós vamos lá, enjoamos aqui, passamos necessidade, e o inimigo nos usa. Na hora certa, porque Paulo estava ali na aflição também com aqueles homens, estava navegando. Sabe por quê, irmão? Deus estava testando aqueles homens. Se ele é dono do mar, se ele é dono do vento, ele não poderia acalmar aquele mar como ele acalmou para Pedro? É verdade. Ele não poderia acalmar aquele vento? Então tem ventos que vêm nas nossas vidas, tem tempestade que vem nas
nas nossas vidas, Deus nos preparando. Verdade. É Deus nos testando para ver como está a nossa fé, como foi dito nessa noite. Verdade. Então, quando vem o riso na tua vida, quando vem a tempestade, não fica desanimado. É Deus te testando, é Deus te provando, para que você seja provado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não tenha medo da tempestade, não tenha medo dos ventos que vêm sobre a tua vida, porque Ele está contigo todo momento. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não veja, Ele está te apoiando, te guardando todo momento. Aleluia. Na entrada e na saída da tua casa, do teu trabalho. Quando você está andando na rua, Ele está te guardando, está te dando livramento de acidente. E você não percebe, mas Ele está ali todo momento, te guardando. Então vai dizer agora a palavra de Deus que esses homens fazem essas coisas, e agora eles vão medir a água para ver se tem terra. E eles vão medir, e eles percebem que já tem terra, e agora eles vão jogar a âncora no chão, para parar aquele navio. E vai dizer que quando eles chegam numa ilha, eles param o navio, e Paulo manda que aqueles homens se jogam no mar, para que eles vão nadar até chegar à ilha. E vai dizer que cada um deles chegaram na ilha são salvos. Nenhum deles pereceu, porque eles cumpriram com a palavra que Deus disse, que Paulo disse para eles. Que foi a palavra que Deus deu para Paulo para dizer para aqueles homens. Então, quando você obedece a palavra de Deus, nada pode te afligir. Verdade. Nada pode te abater, porque é a palavra de Deus que te sustenta. É a palavra de Deus que te fortalece. Glória. Amados, quando ele chega naquela ilha, vai dizer que aquela ilha é uma ilha de bárbaros. Mas a primeira coisa que aqueles homens bárbaros fazem é ajudar aqueles homens que chegaram naquela ilha. E a primeira coisa que aqueles homens fazem, vai acender uma fogueira para aqueles homens se aquecer, porque eles estavam molhados. Estavam todos ensopados, porque eles estavam na tempestade. E vai dizer a palavra de Deus que aqueles homens recebem aqueles homens com essa fogueira, e vai dizer que Paulo vai ajudar os gravetos. Agora vem a parte do fogo. Nós estávamos na tempestade, nós estávamos no sofrimento, e agora vem a parte do fogo que aquece. Então, vai dizer a palavra que quando Paulo, pegando os seus gravetos, quando ele vai pôr o graveto no fogo, uma vibra ataca Paulo e morre a sua mão. O que eu quero dizer nesta noite, meus irmãos, quando você está cheio do Espírito Santo, que representa aquela fogueira, quando você está cheio de Deus, o inimigo ele investe você. Ele te ataca, porque ele não gosta de ver você cheio do Espírito. Ele não gosta de ver você cheio do fogo de Deus. Porque quando Paulo foi acender aquela fogueira, trazendo para nós, representando o fogo do Espírito Santo, aquele fogo estava aceso, mas Paulo queria acender mais aquele fogo. Assim somos nós, quando nós temos o Espírito Santo e nós queremos aquecer mais, aí o inimigo vem para cima, aí o inimigo quer te atacar. Mas você não pode ficar abatido. Verdade. Paulo é atacado pelaquela Bíblia. E ela morde ele. Vai dizer a palavra que ela fica pendurada na mão dele, e ele sacode e ela cai. É assim que nós temos que fazer com o inimigo. Quando ele nos atacar, nós não devemos dar vingança para ele, não. Nós temos que seguir em frente, como Paulo seguiu. Paulo fingiu que não tinha acontecido nada, a Bíblia morreu, ele está para lá. Porque Paulo sabia que estava com ele. Lembra da palavra de Deus? Eis que eu lhe dou poder para pisar as serpentes e escorpiões. E Paulo lembrou dessa palavra nessa hora. Aí Paulo falou: sai daí, rapaz. Deus tem uma promessa na minha vida que tu não pode fazer nada. Assim é Deus na tua vida. Quando o inimigo te atacar, tu fala assim: ei, Jesus Cristo falou que tu não pode me tocar, tu não pode me fazer nada. Larga de ser igreja, vai embora. Verdade. Agora, se você
você dá brecha. Se você não orar, se você não jejuar, ele te toca. Aí ele brinca e ciranda, como foi dito nessa noite aqui contigo. Por isso que nós devemos vigiar e orar e buscar o Senhor em todo o tempo. E aqueles homens vão dizer que vai falar que Paulo era um homem mau, que ali, eu não sei explicar a palavra aqui, como é que fala, que vai falar que ele é um homem ruim, como se fosse que ele era um homem muito ruim, que o pecado dele era tão grande que aquela serpente tinha mordido ele para ele morrer, que ele não escapou do mar, mas que ele chegou ali, a cobra ia morder ele e ele ia morrer. E vai dizer a palavra que passando muito tempo, e o povo viu que nada aconteceria com ele, aí o povo agora já começa a chamar Paulo de Deus. Esse que é um Deus. Ó, nada aconteceu com o homem. Assim é na minha e na tua vida, irmão. Quando nós temos fé e crer que Deus está conosco, Verdade, Deus pode nos aleluia, glória a Deus. Pode vir calúnia, pode vir lutas, pode vir o que for, irmão. Quando nós estamos com Deus e a fé, nada pode acontecer na minha e na tua vida. Aleluia. Irmãos, nós lemos a Bíblia, nós temos que entender. A irmã Neuma contou uma palavra linda aqui. Ô irmão, se Deus quiser ir lá agora e curar ele, Deus cura. Deus levantou homens que estavam mortos, irmãos. Verdade, papai. O que falta em nós é fé. Verdade. Deus nos deu poder, irmão, para expulsar demônios, curar enfermos, levantar mortos. Mas falta o que? Busca. Aí eu não faço, pai, porque nós não buscamos. Como é que tu quer fazer sem buscar? Verdade. Como é que tu quer fazer sem se humilhar, pagar o preço? Deus nos ensina a buscar os melhores dons. E nós buscamos aonde? Nós nem oramos a Deus pelos dons. E quer ser usado por Deus. É forte. Não estou falando aqui para não se engrandecer. Ontem o pastor Adriano e o pastor Romero estavam aqui orando. Uma oração gostosa. Eu nem comentei com eles, eu estava orando, nós estávamos na salinha, que os meninos estavam saindo aqui. Rapaz, eu orando ali, rapaz, parecia que eu estava levitando. Nunca tinha mais sentido aquela presença. Glória. Deu vontade de abrir o olho e falar, será que eu estou no chão? Rapaz, mas uma oração gostosa, quando você se entrega a Jesus mesmo. E esses dois homens orando, e eu, menino pequeno, né, na fé, e os dois ali, falando com Deus, eu falei, rapaz. Aí o pastor Adriano, quando ele mal o pastor Romero, que a missionária que eu orava aqui também, ele ficava quietinho, que ele não sabe orar. Eu falei, eu estou assim agora. Agora é eu, vocês sabem orar e eu fico quietinho. Só recebendo, só aprendendo. Mas é assim, irmãos. A gente cresce na fé assim, orando, buscando mais o sábio. Deus fala que nós temos que andar com sábios. Verdade. Então nós temos que andar com a nossa liderança, aprender com eles. Como andar na presença de Deus. Quando o teu pastor te chamar, vamos para a igreja orar, vai. É a mesma coisa que tu faz. É quando o teu pastor te chama para ir para fazer a caminhada, você vai. Se o pastor fica alegre, imagine o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando o pastor chama você para fazer a obra, e você vai. Então vai dizer ali que agora Paulo, mesmo mordido pela Bíblia, que não aconteceu nada com ele, ele vai ficar sabendo que ali tem um homem daquela ilha que está doente, com febre, com desinteria. E agora Paulo vai até este homem. E Paulo vai orar por este homem. E este homem vai ser curado. Olha para você ver o homem, a fé de Paulo. Paulo passou por tribulação no mar. Chegando na ilha, o homem mordido pela cobra. Qual era? Ele falou, rapaz, essa caminhada está difícil, eu vou voltar para trás. Eu vou curar ninguém, eu só estou passando por tribulação, estou sofrendo aqui, cobra me mordendo. E eu ainda tenho que curar gente ainda. Mas Paulo não, Paulo olhava para Deus. Paulo olhava para Jesus Cristo pelo aquilo que ele deu para ele fazer, que era a sua missão. E Paulo estava preso. Paulo não estava solto, não. Paulo estava indo ser julgado. Pensa aí, nós hoje estamos livres para pregar a palavra de Deus. Estamos livres para curar os enfermos. E nós não fazemos. E Paulo preso, indo para a condenação.
E ele nunca deixou de fazer a obra de Deus. É forte isso aqui, irmãos. Estou falando para mim também, não é só para os irmãos, não. É para mim também que Deus está dando a surra. Nós estamos livres para fazer a obra de Deus. E nós não fazemos por relaxo, por preguiça de pregar a palavra de Deus. É duro, mas é a verdade. Então nós temos que aprender a fazer como o Paulo, diante da dificuldade, diante das calúnias, diante das prisões. Paulo foi o homem que mais sofreu na Bíblia. Ele nunca deixou de pregar o Evangelho de Deus. Fora Jesus Cristo, foi o que mais sofreu. E ele nunca deixou. Eu sigo um canal lá de Israel que mostra onde Paulo ficava. É bem demais, irmãos. A prisão que Paulo ficava. Era feio demais. Era um buraco assim, cheio de pedra, só tinha uma gaiolinha para botar comida para o homem. E um buraco onde ele fazia a necessidade dele. Só isso. Eu fico pensando assim, falei, rapaz, uma situação dessa, que nunca negou Jesus, nunca parou de pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos uma casa confortável, cama boa. Eu não tenho, mas tem uns que tem. Ar-condicionado, carro bom, moto boa. É assim, irmão. E nós não queremos pregar a palavra de Deus. Bora pegar o evangelho ali, bora. Pega o carro e bora lá. Ei, Paulo andando na canela para pregar a palavra. E não reclamar. É assim na minha e na tua vida, irmão. Nós temos que nos perguntar. Aquele homem era um homem conhecido, era um homem que tinha letra, era um homem que tinha palavra, era um homem que tinha condições financeiras boas. Mas Paulo nunca deixou de pregar o Evangelho de Deus por causa de qualquer coisa, de riqueza, de conforto. Ele sempre por Paulo. Agora, interessante, Paulo não ia para essa ilha. Paulo ia para outro lugar. Só que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha outro plano para Paulo. Pô, peraí, Paulo, eu disse que a tua caminhada. Eu vou te levar para onde está precisando da palavra. Porque aquele povo, quando diz a palavra, era um povo bárbaro. Eles não conheciam a palavra de Deus. Verdade. E quando Paulo chega ali, eu tenho certeza que Paulo pregou a palavra. Porque Paulo, por ano, aquele povo conheceu quem era Deus. Então tem ventos, irmão, na nossa vida também, que vem para nos levar ao algo que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Verdade. E nós não estamos preparados para entender. Mas na hora certa, nós vamos entender que aquele vento veio, porque Deus trouxe para nos levar a algo que estávamos precisando fazer para a obra de Deus. Glória. Essa é a palavra que Deus botou no meu coração para transmitir para os irmãos. Que os irmãos venham entender. Que o Espírito Santo de Deus venha revelar aquilo que não pôde ao coração dos irmãos. Amém. E que os irmãos não venham desistir dessa caminhada. É verdade. Assim como Paulo passou por aquelas tribulações, aflições, tormentos naquele navio. Que nós também, diante da dificuldade, das lutas, de tudo que vem sobre as nossas vidas, irmãos. Lembre que Deus está conosco em todos os momentos. Nunca se esqueça que Deus está contigo. Você pode estar passando a maior pressão, mas Ele está contigo. Ele está te aprovando. Ele está te capacitando para o dia de amanhã, para que você venha entender o mover dele na tua vida. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Acho que tem um livro que eu mais li foi Atos dos Apóstolos. E essa palavra sempre me emocionou.
impressiona. E é como você tem intimidade com Deus, é como Paulo tinha aqui, quando eu recebeu esse versículo 25, que hoje ele aparece diante dele e fala que o Senhor estava com ele, que Deus tinha um propósito para ele, que se importava, né? Que ele chegasse até onde Deus tinha determinado. E a gente vê, né? A gente passa por tanta luta, por tantas coisas, mas o Senhor ele determinou algo para mim e para você, irmãos. E não tem nada daquilo que você tenha vivido que vai impedir de Deus te levar, onde Ele quer te levar. A propósito de Deus era levar Paulo ali para Roma, né? Para pregar em Roma, se apresentar a César. Passou por tanta luta, né? E nós também temos isso, nós temos coisas na nossa vida que o Senhor projetou, né? Para a gente chegar naquele lugar. Só que no meio para chegar naquele lugar, como o irmão falou, né? Acontecem coisas, acontecem desafios. Nesse momento poderia desistir. E só para finalizar aqui, quando o homem de obra, eu fico impressionado com uma pessoa de obra, a gente precisa aprender com esses discípulos e irmãos. Da palavra fala no verso capítulo 28 que Paulo chega, olha para você ver o que é um homem de obra. No naufrágio, né? Fome, aquela coisa todo dia, né? Só chuva, dias que parecia noite. Paulo chega na ilha, barcos, né? Ali, serve, né? Os hoje não pouco no Univai, os homens ali eram pessoas navegantes, então tinha preocupação, né? Chega. A Bíblia fala, só que o interessante é que a Bíblia fala que fizeram uma grande fogueira. Fez uma grande fogueira para receber aqueles homens. Se eu não me engano, são 240 homens que estão nesse navio. E olha o que acontece. Paulo vai lá juntar a graveira para colocar mais fogo. Olha para você ver como é que é a coisa, né? Tem gente, infelizmente, tem gente que só encosta na sua vida, né, para desgastar aquilo que você tem. Repara que a história aqui, irmãos. Paulo poderia simplesmente aproveitar daquele fogo, mas Paulo pensa que não. Eu estou cansado, mas eu sou um homem de obra e eu vou ajudar a colocar fogo na fogueira. Você está entendendo, irmão? Quando você chega para a igreja, não seja só dependente, mas seja aquele que também faz alguma coisa. Verdade. Que o fogo seja mais incendiado, para que você sinta mais a presença de Deus, irmãos. Glória! Aleluia! Glória a Deus! Eu creio, quando Paulo chegou aqui nessa ilha, Paulo foi pegar mais graveto para colocar fogo. Não seja daquele que só consome, não. Seja daquele que agrega para a obra. O Vasco falou que é a respeito da oração. Então é aquele negócio. Ele não ficou só quietinho, ele foi orar também. Então quando você vê a gente orando, busque vai orar também, vai colocar mais fogo também. Uns frutos são aceitos, né? E coloca mais fogo naquele que está apagado. Você precisa fazer isso, não se acomode, não. Não ache que somente, né, quem é levantado está aqui para te servir, não. Seja como Paulo. Paulo, diante daquela grande fogueira, Paulo falou: não, deixa eu fazer por parte aqui, né? Eu estou cansado, fui de um naufrágio, né? Passei momentos difíceis, tanta perseguição, mas Paulo não ficou só curtindo aquela fogueira, não. Às vezes esse é o problema da gente. A gente vai à igreja e só fica curtindo a palavra, né? Só receber. Paulo estava ali para receber, mas Paulo falou: deixa eu fazer minha parte. Deixa eu catar umas varas aqui para colocar fogo nessa fogueira também. Você também é um agente de Deus. Não depende só de Deus para colocar fogo nisso, não. Vem orar, vem buscar o Senhor para que você também seja esse canal de Deus. Verdade. Eu sei que há momentos que a gente fica, né, meio cansado das coisas, mas seja como Paulo, seja uma pessoa ativa na obra. Não deixe que as suas dificuldades, aquilo que você tem passado, te impeça de colocar mais fogo, de chamar o povo, de evangelizar, de atrair pessoas para a presença de Deus, porque um verdadeiro servo de Deus, onde ele chega, independente daquilo que ele está vivendo, ele tem fogo, ele tem força para continuar ali alimentando aquela fogueira como Paulo alimentou. Então que a nossa igreja, né, possa se despertar para isso. Não seja só uma pessoa que consome, que quer desgastar as energias do seu irmão, mas seja uma pessoa que também não só agrega, fortaleça seu irmão, que na sua direita, com esquerda, porque tem dia que seu barulho está apagando, tem dia que você está mais, né, com aquele fogo e deixa a luz incendiar uma hora, para que esse amor nunca se acabe dentro de nós. Amém? Se conecte com Jesus,